Boa noite, meu povo! Eu acho que tá tudo bem com meu áudio. Eu estou feliz demais, terça-feira de lei aqui com você. Muito feliz de estarmos juntos. Essa é uma terça-feira maravilhosa, porque nós vamos aprender a trabalhar os nossos bens de família junto com um especialista que está nos agraciando com a sua presença. Eu sei que aprender é algo maravilhoso e nós temos a capacidade de mudar a nossa mente assim, na maneira com que a gente aprende, a gente quer mudar, a gente quer melhorar e nunca mais, gente, a gente volta para os mesmos erros. Você conhece Napoleão Hill? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que todo sofrimento ou dificuldade tem uma semente de sucesso. Então, quando você se sentir fracassado, quando você se sentir triste, saiba que nesse momento há um aprendizado grande para seu sucesso chegar. E a gente aprende com os livros. Então, tem Pensa em Riqueza para Mulheres, que é inspirado no Pensa em Riqueza original do Napoleão Hill. Tem Quem Assiste Enriquece. Tem Mais Esperto que o Diabo. E tem Hábitos de Milionários. Esses livros são livros que eu aprendi coisas, dicas maravilhosas da gente se comportar com o dinheiro, com a prosperidade. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de se comportar com o dinheiro. Nós temos dificuldade com os nossos pais, com os nossos antepassados, e aí tem essa carga negativa em relação a como conseguir, como ganhar, como nos tornar milionários. Porque não entendemos quem nós somos ainda. E muitas vezes nós deixamos para trás as nossas características para agradar pessoas, agradar o político, agradar pessoas à nossa volta, professor, e a gente não escuta quem Deus é e quem Ele pode fazer a gente se tornar. Porque nós não nascemos prontos, mas no caminho a gente fica pronto. Jesus falou que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, primeiro de tudo, invoque Deus. Saiba que Ele é o seu amigo para as 24 horas do dia. Ele é que faz as coisas acontecerem na sua vida. Muito boa noite para quem já chegou, para quem está aqui comigo. Eu quero dizer que você vai receber uma grande aula, não saia daqui. No final, a gente vai dar mais dicas para você voltar mais vezes, com mais conhecimento. E antes de eu chamar o Márcio, eu quero dizer para você que você tem nas suas mãos toda a capacidade intelectual, moral, ética para mudar a sua história. Eu, há uns 2 anos atrás, estava totalmente quebrada, sem perspectiva, me sentindo a pior das criaturas, mas de repente a gente muda a mente, trabalha o nosso interior, cuida das nossas crianças, fica perto dos nossos amores e graças a Deus as coisas mudam. Então não importa se o seu problema está na saúde, está nas finanças, se o seu problema é espiritual, saiba que Deus está com você em todo o tempo e vai encontrar uma saída. Tenha fé, tenha esperança e aprenda com quem já passou. Tem mentores por aí na internet, tem gente que tem vida para mostrar. Não é só gogó, não é só foto de revista, mas é vida diferente para você sair desse fundo do poço e encontrar o sucesso. E ser o verdadeiro avião e tirar sua família. Ele vai entrar aqui conosco para a gente poder conseguir o Márcio. Olá, Aê! boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada. Eu que agradeço. Feliz Obrigado demais pelo que você está convite. aqui. Obrigado por estar entrando na sua casa. Dá licença. Boa noite a todo Ah, mundo. que isso. Você é convidado de honra. Obrigado. Tem tapete vermelho para você em Barra Mansa. Quando você quiser aparecer, vai estar todo mundo te aplaudindo. Pode deixar que eu vou assim com o maior prazer. Gostei da sua Obrigada. introdução, foi muito bonito, viu? Parabéns.
Quando põe Deus na Obrigada. frente, tudo tem chance de dar certo, tudo Cara, a gente tudo tem que melhora. entender isso, né? A gente tem que entender, nós não somos pessoas normais, Com né? Deus certeza. nos colocou por um propósito. Aí, Nossa. Marcos, Marcos, boa noite, boa Marcos. noite, meu amigo. Boa noite, Isolina também. Oi, Cida, Boa prazer estar noite, aqui com boa noite. vocês, prazer. Manda essa live, gente, para mais gente. Põe esse aviãozinho aí para trabalhar, porque o que não vai faltar hoje é sabedoria e dica, porque esse homem realmente, gente, ele tem uma agenda lotada, ele anda o mundo inteiro, então, assim, é pérola, hein? É pérola. Márcio, faz esse favor para mim agora. Conta um pouquinho, para quem não te conhece, qual foi a sua trajetória, como você chegou aí a ser esse influencer, né, palestrante, você é advogado tributarista, você é meio coach, mentor, é mestre, tudo que você faz, você coloca excelência nas coisas. Eu sou sua aluna, hoje eu vou assistir sua aula e fica à vontade que a casa é sua. Bom, vamos lá. Eu vim da cidade de Cordeiro, né? Interior do estado do Rio de Janeiro. Também sou carioca, igual você. Só que nós somos do interior, nós somos da Gema, né? E logo que eu saí da Marinha, eu fui para Votorantim. Então eu fui em Cantagalo, que é a cidade vizinha, Cordeiro, trabalhando na Votorantim. E dali eu comecei a ir para São Paulo e tive contato com o fiscal. Então o fiscal me escolheu. Eu não, nem imaginava em ser advogado, não imaginava nada. Só que a vida foi me levando para esse caminho. E ali aí eu fui fazer a faculdade de Direito, né? E quando já estava formado, eu saí da Votorantim e fui para Macaé, na área de petróleo. E aí foi a grande virada, né? Quando eu consegui viajar, conhecer outros países através de clientes que eu estava fazendo no Brasil. E aí realmente mudou muito minha cabeça, porque eu comecei a ver o quanto o tributário ele era fantástico. E a minha passagem pela Votorantim já tinha me dado um peso muito grande, né? Porque eu ter contato com o Antônio Emílio de Moraes foi algo fantástico, foi uma das melhores faculdades que eu fiz. E depois ter contato com gringos, né, com empresários que pensam diferente, que entendem o seu planejamento tributário, que usam no mundo todo, e ter esse contato de tributos mundi e saber que existem outras culturas, outros modos operantes, outros sistemas fiscais mais atraentes que o Brasil e outros países mais atraentes também, me deu assim, um gosto muito grande de quando eu voltei para o Brasil em 2016 e ficar 100% online, né? E poder ajudar empresários brasileiros a poder tocar sua empresa, a poder modificar os seus negócios, principalmente com consultoria e planejamento tributário. Então, assim, foi muito interessante quando eu fiquei 100% online, porque eu pude ter mais tempo e mais, eu pude focar em pessoas. Então, É quando isso eu aí. comecei a focar em pessoas e não no dinheiro, por que pareça, as coisas mudaram. Porque eu comecei a ter as Atrás, né? pessoas mais próximas. Exatamente. Eu comecei a ter os meus clientes perto de mim porque eu tinha um bom atendimento, porque eu estava com as pessoas. E aí veio as questões das mentorias, né? Que eu comecei a perceber quanto era difícil você não ter autoconhecimento. Foi difícil para mim não ter autoconhecimento, como eu apanhei da vida. E por ter aprendido com a própria vida e começar a ver os meus clientes na época, né, empresários que tinham problemas em casa, problemas, e eu comecei a aliar autoconhecimento com o tributário. E aí começou a situação de fazer mentorias junto com a consultoria. E hoje eu tenho uma experiência muito interessante, eu estava até conversando com o Marcos ontem, se não salvo engano meu, que eu aliei essa coisa de dar mentoria para o meu empresário, que é o Business Estratégicos, e dar consultoria tributária para ele ao mesmo tempo. Porque aí eu consigo, de fato, melhorar a empresa dele e também a cabeça dele no sentido de expansão de negócios, quando ele possa ter a visão de acordo com a experiência que a gente adquiriu com o tempo, né? Porque os cabelos brancos têm servido para alguma coisa, né, Vânia? Por isso a experiência conta esse tipo Eu de não coisa. sei Então, do que você está falando, você não não. tem, eu sou mais velho que todo mundo aqui, Não eu sei do sou, que você sou está o vovô aqui falando, da galera. entendeu? Achei uma sobrancelha, fiquei brava pra caramba, comecei a pintar tudo. Mas assim, Márcia, eu vejo assim, você cuida realmente dos seus clientes. Cuido, Esse tratamento aí que cuido, você prima, cuido. você sabe, porque um CNPJ também é um CPF.
Não, e um CPF é uma pessoa, né? E é uma pessoa que tem problemas em casa, é uma pessoa que tem traumas infantis, que carrega isso tudo para a empresa e não sabe. Aí muitas das vezes o cara não sabe porque ele não sabe lidar É com isso aí. dinheiro, porque que ele não sabe lidar com os empregados, de ter uma voz ativa, por exemplo, de comando. Aí as pessoas não conseguem segui-lo, É, ele não consegue ser sucedido nos negócios porque ele tem medo e às vezes não sabe que é um trauma com o pai. Então eu comecei a fazer esse tipo de situação e comecei a ter altos níveis de resultados, onde as pessoas começaram a compreender que o autoconhecimento é fundamental para eu crescer na vida. E principalmente o medo, né? O brasileiro ele é muito amedrontado, né, Vânia? Ele tem muito medo de tudo, medo de ter medo do próprio medo. Então ele foi criado, na sua grande maioria, sem audácia. E essas pessoas sem audácia, elas não se desafiam, elas ficam verdade. postradas e ficam sofrendo. Aí chega um determinado momento da vida que elas têm dificuldade em crescer, têm dificuldade em ir para outros pontos, porque elas têm medo de arriscar e se acham mais velhas para isso. Muito ao contrário, eu acho que quanto mais a gente ganha experiência e com o passar dos anos, quando a gente tem saúde, eu acho que é a hora que a gente mais tem capacidade de fazer coisas novas, de agir e de criar coisa nova, porque nós temos um cérebro muito mais potente. Aí, de fato, nós temos uma Ferrari mesmo capaz de fazer negócio. Então, eu tenho investido muito nisso, tanto em autoconhecimento para mim, como também para as pessoas que eu presto serviço e para os meus alunos também que eu faço mentorias. E tem sido assim, muito prazeroso para mim mesmo ver as pessoas tendo resultado. Eu acho que isso não tem preço. Amém, que legal. Você que chegou agora, gente, vocês podem colocar as perguntas no chat ou essa interrogação aí, a gente pode fazer para o Márcio, ele vai respondendo. Lógico que às vezes pode não dar tempo de resolver tudo e você pode mandar o direct para ele para poder ele te responder com calma, viu? Fique à vontade, vai ser Né? um Ele prazer. é super solícito, gente. E rapidinho eu encontrei contato, ele responde. Ele é uma pessoa que não fica de estrela, não. Porque tem gente que acha, né, que já chegou num patamar, os outros é tudo ralé. Ele não trata assim, não. Ele gosta de todo mundo, ele trata todo mundo da mesma forma. Obrigado. Márcio, você falou um monte de coisa aí que realmente que é, assim, eu como mulher, eu tive muita dificuldade de me autoconhecer porque a gente passa ao longo dos anos na religião, às vezes também em famílias, em pessoas que têm uma certa escassez e têm crenças limitantes mesmo. E agora tem um movimento grande de coach aqui no Brasil e não estou menosprezando nem exaltando, estou dizendo que nós precisamos de mentores e graças a Deus que pessoas aí estão falando que todo mundo deveria ter ouvido dentro de casa no almoço de domingo. Mas como não tivemos esses pais, esse é um problema do brasileiro. Nós não temos uma capacidade de deixar o passado para trás e pensar como hoje podemos fazer uma mudança, uma transformação de mente e chegar sabe, abandonar aquela ideia de que pessoas ricas não vão passar no buraco da agulha e não vão para o céu, que dinheiro é sujo, que ficar rico, sabe, é uma coisa asquerosa, de avareza. Então, assim, vamos quebrar um pouco esse paradigma, porque por mais que a gente queira fazer negócio e ter bens, nós precisamos mudar a mente daquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho brigado bastante minha cidade também, cidade do interior, você conhece muito bem o Rio de Janeiro, como é. Nós temos dificuldades políticas insuportáveis, né? Pessoas sim, bem incapazes de gerar renda e acaba assumindo governos, e a gente fica olhando os exemplos do jeitinho brasileiro, daquela negociata e troca de cargos e não faz negócio, só gasta, ou passivo das empresas cresce, e ninguém sabe fazer tesouro, ninguém sabe fazer, né, bens. O que está pegando com os nossos homens? Porque é homem batendo em mulher, brigando com todo mundo, bebendo pra caramba, se sentindo para baixo. O que a gente pode fazer para tirar esse povo aí do sono? A pessoa está dormindo, só pode. Falta de pai, falta de perdoar o pai, falta de se perdoar, falta de Anota, se gente. compreender, entendeu? Anota aí. Porque quando você tem a falta do pai, não foi dado para você limite,
não foi dado para você a despertar do herói. O que é o despertar do herói? É muito interessante sobre isso, tá? Isso tem a ver com riqueza, tem a ver também com tudo que você falou sobre pessoas não gostarem de pessoas ricas, né? E que acham que rico não vai para o céu. Na verdade, quanto mais rico você fica, mais tempo você tem, mais perto de Deus e mais você ajuda. Essa é a verdade. Quando você não tem tempo, que você trabalha para os outros o tempo todo, está esgoelando de tentar um salário mínimo, fazer um monte de coisa que é impossível. Então, já é feito assim para que você não encontre Deus. O sistema é feito assim, tá? E por que lá em 1950 começaram a destruir o pai? Começaram a destruir porque viram que sem guerreiros não tem resistência na sociedade. Olha o que está acontecendo no Exato. Brasil. Entendeu? Então, quando você não tem resistência na sociedade, você não tem guerreiros, não tem herói, não tem nada, aí você vai ter o quê? Homens que não sabem controlar a sua raiva. Aí tem pessoal espancando mulher, tem os caras que brigam no trânsito o tempo todo porque não tem controle emocional. Quando você tem um pai que te deu toda essa linha de raciocínio, você sabe mexer com dinheiro, você sabe fazer dinheiro fácil, você sabe conversar, você sabe ser mais magnético, você sabe fazer negócios, você sabe lidar com seus problemas, sabe lidar com seus traumas e sabe também quem você é. Por isso que se conhecer primeiro é o primeiro passo para você ir para a vida. Porque pensa bem, se você não se conhece, por mais que você estude, leia livros, vê filmes, faça tudo que é externo primeiro, que infelizmente é assim que o brasileiro é, a gente não cuida do interno, a gente cresce vazio. Aí está sempre procurando alguém ou alguma coisa, ou até substâncias, para poder o quê? Preencher o vazio que está aqui dentro. Aí está com saudade eterna, não sabe nem de quê. Mas é de si mesmo, né? Porque não conseguiu se despertar. Eu acho que o brasileiro, de modo geral, né, conhecendo outras culturas que eu tive a oportunidade de conhecer e tendo amigos fora do Brasil, eu vejo que as pessoas são mais descoladas e mais audaciosas do que nós. Nós somos um povo muito controlado por medo, superstição, e que não vai para o céu, vai para o inferno, que não sei o quê. Eu acho que nós mesmos cavamos o nosso inferno dentro de nós mesmos. Eu acho que Deus não seria tão rude de toda hora sair penalizando a gente, jogando nesse mundo sem manual de instrução que fica no útero, e a gente vem para cá e não sabe o que vai fazer. Então, acho que eu entendo que aqui é um período de experimentação, é um período de aprendizagem, é um período de crescimento. E você pode, em qualquer profissão, você entender isso. Eu, como advogado, que não é muito comum, né, a gente falar sobre isso, vamos falar de tributário, vamos falar de holding, vamos falar de proteção patrimonial logo. Não, isso é muito mais importante. Porque o que adianta você ter 100 milhões na mão se você não sabe como aplicar esse dinheiro? Você não tem uma inteligência emocional para que você possa criar negócios que vão frutificar esses 100 milhões em 1 milhão, 1 bilhão, e vai fazer crescer e você ainda poder gozar a vida de uma forma muito mais tranquila, né? Eu demorei para aprender isso, confesso para vocês, não foi fácil, mas eu aprendi da pior forma possível, que eu não aconselho ninguém. Por isso que eu tive essa missão para mim mesmo, né? E que me dá muito prazer também de passar isso para as pessoas. Por isso que eu tenho uma mentoria chamada Enxergar, que ela é exatamente para isso. Ela é focada para negócios, sim, mas primeiro com o seu eu muito mais polido, você saber quem você é, saber as suas mazelas, enfrentar seus problemas, se amar e entender que você é importante no mundo, senão você não estava aqui. Isso é muito importante, porque eu vejo em relacionamentos, eu falo sempre que relacionamentos saudáveis é igual a prosperidade. Esse é um lema que eu carrego comigo, porque eu me relacionei, não deu certo, perdi todo o meu patrimônio, foram quase 3 milhões de reais, e infelizmente eu tive que começar de novo. Mas eu entendo o seguinte, quando a gente tem bases e alicerces errados, com pessoas erradas ao nosso lado, não tem como a gente se dar bem. A gente precisa ter esse filtro. Sociedades, sabe? Casamento, filho, tudo isso a gente precisa entender que faz parte da nossa caminhada da prosperidade. Né? Quando você fala de holding e tal, você tem que ter todo um patrimônio, mas como ter patrimônio em comum se não houver entendimento? Se cada um gasta o dinheiro como quer, da maneira que quer, não dá satisfação,
e assim, não se conversa, né? O É marido trai porque, a esposa trai o marido, o sócio gasta exatamente, mais, o outro não quer saber do pai, o outro não fala com a mãe, e aí briga com os tios, aí briga com todo mundo na rua, o vizinho não reclama. Então, assim, esse tipo de individualidade tóxica é que a gente precisa quebrar de uma vez, porque o dinheiro anda junto de você e junto das pessoas. É uma energia, né? A gente puxa. é uma energia, e ele te persegue, né? Eu estava vendo um cara ontem falando, e eu achei muito interessante a colocação dele, anteontem, falando que a colocação dele é muito pertinente nesse momento. Ele fala assim: quanto mais você tem sucesso como ser humano, como pessoa, nos negócios, você consegue também ter sucesso espiritual. E quanto mais tem sucesso espiritual, você vibra na mesma vibração do universo. Você vibra na mesma vibração do ouro. E o Sim, ouro te persegue. Então é tão interessante essa situação que você começa a entender como as coisas funcionam, né? E é muito difícil para quem não compreende o que a gente está falando entender isso com magnitude, né? Porque claro. muitas vezes a pessoa tem problemas da infância que trouxe para a vida adulta, é a criança que está sempre à frente tomando decisão. Por exemplo, recebeu um dinheiro extra, ao invés de aplicar, vamos gastar, vamos comprar um negócio, vamos fazer aquilo. Então está sempre a criança dominando o adulto porque não foi saciado quando criança, né? E isso é muito normal acontecer, principalmente aqui no Brasil, e é por isso que nós temos muitas famílias endividadas. E quando eu falo de holding, isso tem tudo a ver, porque a holding é para proteger exatamente que a família quebre e perca todos os bens, por causa de atitudes impensadas. Porque quando eu estou com os bens no CPF, eu estou exposto que se uma dívida que eu contraia no banco, comprando um carro, comprando um imóvel, não consiga pagar, é lógico que vai junto ao CPF, que vai nos meus bens para saciar a dívida. Se eu tenho uma holding, automaticamente isso não acontece porque eu bloqueei, porque o imóvel não é mais do CPF, é daqui da holding. E aqui esse cara não é mais sócio, e sim os herdeiros, mas ele que tem o comando dessa holding. Então, isso tudo tem a ver com holding, porque é inteligência emocional financeira para poder cuidar do patrimônio familiar. Exatamente, porque no Brasil a gente sabe que as nossas empresas não chegam à terceira geração. Não. Isso é uma estatística, menos de, acho que é 5% das empresas hoje chegam à terceira geração. Isso é um desperdício de dinheiro muito grande, porque houve uma energia nos patronos, né, nas pessoas que iniciaram, e depois veio uma outra geração que não conseguiu dialogar com o passado nem com o futuro, e aí o futuro, sem esse entendimento, não dá valor nenhum e já chega já empobrecido e acaba liquidando as empresas e essas ideias boas e pessoas que entendem realmente de negócio e têm amor pelas coisas, porque quem tem amor mesmo, gente, é a família, tá? O empregado, ele vai para onde paga mais. A gente sabe que o colaborador ele gosta da gente até a página 2, mas quem é da família, quem segura o rojão ali, o dia a dia, é que realmente tem que ser valorizado. Infelizmente, hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade de valorizar, porque já que é de casa, eu posso tratar de qualquer jeito. Já que é Exatamente. de casa, eu posso falar o que quiser. E não é bem assim. A gente precisa dialogar primeiro bem com quem é de casa. Porque é o primeiro amor da gente tá dentro de casa, viu? Não é tá na rua, não. Mas, assim, você falou uma coisa muito interessante nos seus stories, que é a reatividade, né? Você ser uma pessoa emocional, explosiva, e dificultar os negócios, dificultar as conversas com fornecedores, conversas com seus clientes, e aí você é reativo, e você não cuida dessas emoções. Como é que dá para a gente trazer esse pessoal para a luz? Olha, tem que fazer um trabalho muito grande, mas a pessoa tem que estar com consciência para entender essa reatividade. Porque muitas das vezes a pessoa não tem ideia do que está acontecendo. Aquele stories nasceu de uma situação, de uma conversa cedo com uma pessoa, né? E conforme a conversa estava indo, vi exatamente ela como um livro aberto falando as coisas.
Porque quando você começa a ler, é um problema. A pessoa vira um livro aberto quando ela não sabe. E as palavras que usa e a forma como coloca, por exemplo, se você faz, por exemplo, uma negativa, que ela se sente ofendida, ela te reage, porque ela não quer ficar por baixo. Isso é uma coisa lá de trás, em que ela tinha isso com o pai dela, com certeza, e ela se sentia muito magoada quando o pai fazia isso. Então, como ela não podia fazer com o pai aquilo que o pai devia ser grosseiro com ela, etc., o que acontece? Ela veio para o mundo com raiva. Então, isso tudo trava. Aí a pessoa vai tratar um cliente, o patrão perde o cliente, a empresa perde o cliente. Por isso que, hoje em dia, com as minhas empresas, quando o cara vai fazer a contratação, eu sempre falo com as pessoas que vou contratar. Contrate por técnica, contrate por experiência, contrate realmente uma pessoa que tem uma capacidade emocional. Muitas das vezes eu faço entrevista com as pessoas. Por quê? O emocional, ele é 110% do profissional. Verdade. Não é o conhecimento, é o emocional. Porque não adianta nada o cara ser PQP com tudo, ele ser o cara mais top do mundo, mas o emocional dele é horrível. Ele vai ser uma pessoa isolada. Infelizmente, é assim que funciona. A gente isola, porque é uma pessoa com problema. Estoura a qualquer momento. É uma bomba para estourar a qualquer momento. E isso nas corporações é muito difícil. E eu vejo isso sempre, sabe, Vânia? E quem está assistindo aqui. Hoje, se você tiver controle emocional, você fica rico rápido. Fica rico muito rápido. Sabe por quê? Você passa a dominar. As pessoas, Marcos, você manipula? Não, não é isso, não. É que você tem tempo de pensar. Eu não sei se vocês viram, quem gosta aí, o filme do Homem-Aranha, lá do Tobey Maguire, o primeiro. Aí, ó, o Valdemar perguntou, dica de filme. Aí o que acontece? No momento em que ele vai ser agredido, logo assim que ele recebe os poderes, né, que ele estava cansado de ser agredido, aí o que acontece? Ele vai tomar um soco. E ele consegue reagir ao soco e ver o soco passando em câmera lenta e volta. Quando a gente está com autoconhecimento bonitinho, a gente vê tudo em câmera lenta. Porque você consegue ver o que o cara está falando, você pensa que o cara está falando, você entende por que ele está tomando aquela relação e você consegue dominar ali exatamente com o seu emocional um pouco mais tranquilo. Por quê? Pensa bem. Suponha que você está numa live, aí uma pessoa é mal educada com você ao vivo. Se você for se aborrecer com isso, você está morto, você está frito. Porque a pessoa quer isso, ela quer chamar sua atenção. Ela está ardente por atenção. Ela é aquela criança que não teve atenção em casa com a mãe. E está procurando atenção. Aí vem encher o saco. Entendeu? Só que é o brigão da escola, né? Eu passo totalmente desapercebido. Esse tipo de pessoa não vai chamar minha atenção nunca, porque é um zero à esquerda. Então, o grande problema que muitas pessoas se vitimizam porque não chegam onde quer, não é porque não são competentes, mas não tem competência emocional. E sem competência emocional, você não consegue chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Você vira advogado para lidar com quem? Com o CNPJ? Não com pessoas. Não. Você vira médico para lidar com quem? Com gente. Você vira arquiteto para lidar com casa? Não, é com gente. É o sonho da pessoa. É o sonho. Você vira um atleta para jogar com gente. Tudo é sobre pessoas. E se você não estudar a sua espécie, porque às vezes a gente estuda um gato, mas não estuda o ser humano. Como é que o ser humano funciona? Como é que a nossa mente funciona? E quando a gente começa a entender o universo fantástico que é o ser humano, cara, você começa a entender os padrões. E tem padrões. E esses padrões provocam a gente entender assim, aquela pessoa tem que lidar assim, porque é assim que ela vai ouvir. Com essa pessoa, você vai ter que falar dessa forma, mais baixo, porque ela funciona dessa forma. E aí você começa a entender, sabe o que acontece? As pessoas passam a gostar de você mais. E se as pessoas gostam mais de você, você senta em mesas boas, né? Exatamente. E no subconsciente dela, você já é bem quisto. Você já tem 50% de chance sobre tudo que você vai solicitar essa pessoa. É lógico. Então, a gente tem que ser agradável, gente. Pessoa desagradável. Quem quer fazer negócio com quem é desagradável? Ninguém quer. Quem quer fazer negócio com gente que é mal educada?
a pessoa já está perdendo. Aí Então, teve um aqui na live que já xingou, mas meu amigo, não fica assim, não. Você bate palma para quem está fazendo live. Você fica fazendo coisa feia para quem está fazendo live. Não é assim, não. Assim, deixa pra lá. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer negócio com pessoas que são interessantes, que falam coisas positivas, ter uma energia positiva. Né? Fazer afirmações positivas tem que ter ações positivas. E se você faz afirmações no espelho, eu sou linda, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na hora de tratar o outro, isso não funciona você se você não trata tiver uma mal. mudança interior. Se você não tiver uma mudança interior, não funciona. E vou te dizer uma coisa. Eu era gago, né? Eu tenho TDAH, e então eu tenho pensamentos super acelerados, e eu sempre fui altamente gago. E eu tive que controlar minha gagueira exatamente fazendo esse processo que eu estou agora fazendo, que normalmente é o meu processo. Eu desacelero para poder falar enquanto meus pensamentos estão a anos-luz à frente. E aí eu começo a ter um ritmo de memorização do que eu pensei para falar, que é umas frações de segundos diferentes de quem não tem TDAH, para poder acompanhar essa coisa do pensamento acelerado. E outra, me espelho de quê? Redundância para estar sempre lembrando das coisas. Porque o TDAH tem um problema, ele esquece imediatamente das coisas porque ele tem um problema de memória a curto prazo. Ele tem memória a médio e longo prazo muito boa, mas a curto prazo não, porque tem pensamento acelerado e aquilo passa desapercebido. Então eu tive que lidar com isso. E também já era um problema emocional forte. Muitas pessoas têm TDAH e não sabem. Verdade. Então é uma coisa que precisa ser tratada. Entendeu? Mas eu acho que você é superdotado. Não. Porque, tem gente que fala, olha, tem TDAH, mas eu descobri que os superdotados têm TDAH por conta da ansiedade de conhecimento. Aí você tem muitos conhecimentos, você quer colocar aquilo em prática, aí você fica ansioso. Então, na verdade, eu acho que você é superdotado, não sabe. Porque no Brasil tem um monte de gente que é superdotado e está aí escondido nas escolas. E que o professor não acha porque existe superdotação em liderança, existe superdotação em matemática, em ciência, tem vários níveis. Mas a gente não tem essa expertise aqui, graças a Deus já tem gente descobrindo sobre autismo, né, que também tem algumas especificidades. A gente tem que tomar um pouco de consciência que o nosso emocional tem muito a ver com algumas síndromes. A gente tem que buscar isso e se informar. Você que é mãe, você que é pai, você procure se informar sobre isso, porque às vezes você está com um tesouro dentro de casa e você fala assim, cala a boca, menina, sossega, senta aí. E a criança é um gênio. E isso é verdade. Por exemplo, eu sempre fui muito bom em química, matemática e física. Mas eu não era bom em português. Por quê? O TDAH não deixava eu escrever normalmente sem comer letras. E essa é uma deficiência que eu tenho até hoje. O que eu faço para escrever? Eu uso a IA para escrever para mim. Porque aí eu não preciso de ninguém fazer esse backup para mim. A IA faz muito bem. Eu redijo tudo, a IA corrige, fica um texto muito mais polido. Isso eu tive que lidar comigo. Márcio, mas é uma deficiência. Mas se eu fosse ficar triste, eu estaria deprimido hoje. Não, mas assim, seu cérebro funciona diferente, só isso. Exatamente, ele funciona mais rápido. Então tem que ser uma vantagem. Esse é o ponto legal. Você lidar com o seu problema e criar isso uma vantagem. E aí, essa vantagem te faz o quê? Mais forte, porque você enfrentou essa deficiência que poderia te botar de joelho, você resolveu ficar de pé. E aí você criou uma forma nova de fazer o que todo mundo faz, só que da sua maneira. E isso cria uma coisa muito interessante, que é o quê? A falta de concorrência. Porque quando você usa exatamente quem é você, ninguém é igual a você, portanto não tem concorrência. Autenticidade, meu povo. Autenticidade é seu cartão de visita. Com certeza você vai fazer muitos negócios. Não imite ninguém. Não imite a mim, nem o Márcio, nem ninguém que está aí na internet, porque tem um monte de gente imitando que está fazendo errado. A gente pode se espelhar para ter um guia. Mas cada um de nós tem um potencial que só inspiração. A gente é um pedacinho de Deus. Então a gente é único. Não tem ninguém igual a gente. Isso é fato. E mesmo num país como o Brasil, cheio de problema, inflação, muita coisa que está acontecendo agora, consegue prosperar. Só que se a gente olhar para o lado negativo da coisa, vai ficar mais negativo ainda. Sim. Então o que eu procuro fazer? Por exemplo, eu sou obrigado a me informar sobre política, até porque eu gosto, mas para o meu trabalho eu preciso saber qual a tendência e tudo mais para conduzir o empresário. Mas eu não deixo essa negatividade
do que está acontecendo, essa energia ruim que está acontecendo no Brasil, entrar na minha vida para me deprimir e falar assim, vai ficar ruim, vai ficar ruim, as montadoras devem ir embora. Cara, a gente vai estar aqui vivendo, vai ter que dar um jeito. Mas meu pai ficou rico no plano Collor, sem a poupança. Ficou milionário depois desse plano. Gente, a oportunidade passa como um cavalo selado na tua frente. Não olha para as coisas ruins, não. Monta no cavalo. Monta no cavalo e vai, entendeu? E esse é o ponto. Você entender que você tem força capaz de mudar a sua vida. Você pode pedir ajuda, você pode andar com mais outras pessoas, você pode fazer uma coisa que eu faço muito, são parcerias, porque com mais de uma pessoa você anda mais rápido. Você pode ir longe sozinho, mas com mais de uma você vai rápido. Por quê? Você faz uma coisa que você falou no início aí sobre Napoleão Hill, né? E alguém perguntou isso sobre livro. Aqui, ó, o Valdemar disse que mora em Mato Grosso do Sul. Aí, ó, Valdemar. Pensa em riqueza, ó. Tem pra mulher também, gente, ó. Tem pensa em riqueza pra mulher, viu? Tá vendo? Então, o que acontece? Uma coisa que eu leio, 48 leis do poder. 48 leis do poder pode até ser uma forma meio escrachada sobre as coisas, é pesado, mas é o mundo real. É como acontecem as coisas. E você vai ver o que está acontecendo no Brasil, na mídia, no mundo, nos Estados Unidos. Está ali nas 48 leis do poder. Então, se você ler Pense em Riqueza, é uma coisa fantástica. Sabe o que ele ensina, por exemplo? Verdade. Aqui no capítulo, dentro da minha edição, né? No capítulo aqui, já que está fazendo uma roda diferente, no capítulo 12, no finalzinho, na penúltima, ele te ensina a fazer uma oração. Como orar. E ele fala, não, é muito forte, vale a pena vocês verem. A oração para dar certo não é aquela que você grita, que você põe no megafone, grita, parece um comício. É aquela que você se conecta com Deus pelo seu sentimento, capaz de chegar até Deus e voltar até você. É uma coisa incrível de ler, eu recomendo. Porque quando você... Porque eu estou falando de um livro sobre prosperidade financeira. E ele fala em todos os capítulos sobre Deus. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala de dinheiro? São mais de 3.000 vezes. E se for para Provérbios... Gente, judeu não é um povo pobre, não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes. E se você for para Provérbios, né? Se você for para Provérbios, você vai ver que lá, que é o livro de Salomão, ele fala sobre dinheiro e patrimônio o tempo todo. E ele vai te dar como você procede, como você não deve fazer, sobre preguiça, sobre procrastinação, sobre aproveitar as oportunidades, sobre andar com pessoas melhores que você e não com piores. Então, assim, a Bíblia é muito mais que um livro religioso. É um manual para a vida. Verdade. Então, assim, meu jogo mudou muito depois que eu introduzi a minha Bíblia no meu negócio. Ela está sempre aqui. E o que acontece? Eu tenho um hábito, né, que eu recomendo para vocês, que é muito legal, tá? Que eu acordo, né, às 5h30 eu estou acordando, e eu faço as minhas orações, tudo mais, e eu vou ler. Eu tiro um momento de ler antes de ir para academia. Isso é rotina, de segunda a sexta. O que acontece? Com isso, eu já li vários livros só nesse período. Então, se você parar para analisar, a gente dá muita desculpa e fala que não tem tempo. Mas se a gente se enfrentar, você vai ver que tem tempo pra caramba. E aí você começa, mesmo com os problemas, com a diversidade que eu também tenho, pode ter certeza que eu também tenho problema, minha vida não é essa. Não é simples, ela tem as complexidades como todo mundo tem aqui. Mas se você quiser mudar a sua vida, você muda. Só que você tem que se enfrentar todo dia. Você acha que todo dia eu quero ler? Todo dia eu quero fazer o que eu faço? Não, tem dia que eu quero ficar dormir. Disciplina, gente. Só que você tem que ter isso aí, disciplina. Porque isso te dá resultado. E se você parar, você depois não vai poder reclamar que não está tendo resultado. Porque o resultado, ele alcança quem está indo para ele. Porque é o seguinte, uma frase que eu escuto sempre e eu me identifico muito com ela, que a sorte sempre me pegou trabalhando. Porque você tem que estar pronto para a oportunidade. E se você não estiver o milagre pronto só chega para quem está preparado. Exatamente. Então você tem que estar pronto, porque muitas vezes quando ele bate na sua porta, você nem sabe que bateu, porque você nem estava preparado para aquilo. Então, quando você está trabalhando para crescer, realmente aquilo é fantástico. Eu brinco de manhã cedo, fantástico, para que você possa crescer na vida.
E quando a gente fala sobre gerar riqueza, sobre gerar patrimônio, sobre gerar, você vai querer proteger a sua família, você vai querer proteger os seus negócios. E por isso que a proteção patrimonial, ela é uma inteligência emocional. Ela é uma inteligência emocional. Porque você tem a ideia de tirar do seu CPF os bens, já deixar para os seus filhos em vida, só que numa empresa, sendo que você tem o controle absoluto sobre tudo. E ao invés de você, por exemplo, tiver vários imóveis e fazer um aluguel e pagar 27,5% de imposto de renda, você paga apenas 11,33% de imposto. Então, assim, é uma questão de inteligência. Você vai pagar menos imposto. A proteção patrimonial, ele é um planejamento tributário. E planejamento tributário tem a ver com o emocional. Por que vários empresários não gostam nem de falar disso? Eu e Marcos hoje estava até falando sobre isso, que a gente conversa todo dia. A gente estava falando, porra, mas os empresários não têm ainda a maturidade sobre o planejamento tributário? Claro que não tem. O governo, desde 1964, sempre começou a botar medo nas pessoas que tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Mas nunca ninguém se questionou. Eu tenho que pagar imposto? Porque, Vânia, olha como é que o Vânia e todo mundo está aqui, como é que funciona o Brasil? Eu até fiz um vídeo sobre isso e ainda vou publicá-lo, vou adiantar esse vídeo. Um cara ganha 6 mil reais. Ele trabalha com uma empresa no Simples Nacional. Só de imposto, virou 9 mil esse salário. Sim. Porque 3 mil já é imposto. O cara, quando vai ganhar, ele quando vai colocar a mão nesse dinheiro, ele não vai receber 6 mil para descontar INSS e imposto de renda. Então, ele vai receber 4.768. Então, suponha que desse valor, 2 mil seja de aluguel. Já sobrou 2.768. Aí ele vai comprar supermercado, vai fazer supermercado, ele vai comprar higiene pessoal, ele vai comprar algum tipo de serviço, que ele talvez tenha uma internet, ele vai uma conta de luz, água que ele vai pagar, e tudo isso, em média, para arredondar aqui, tem 50% de imposto. Ou seja, esses 2.700 praticamente virou 700 reais. Mas se não tivesse imposto, tinha sobrado mais dinheiro. Então, o problema do Brasil é que a metade praticamente, para ser redondo aqui, tá? Tudo que você compra tem imposto. E aí você paga 2 vezes. Um para o governo, um para você. Já viu aquele desenho do Pica-Pau? Eu que sou mais velho, vi muito na Pica-Pau. Lembra quando tinha aquela divisão? Esse para você, esse para você, esse para você. Exatamente o que o governo faz. Ele leva tudo e ele não faz nada, não te dá nada em troca. Você tem que se proteger. E a forma de se proteger é se planejando tributariamente. Mas independente de quem está no governo, né? A gente tem que... Não, pode ser direita, esquerda, tanto faz. Isso não é questão, gente. Isso não é questão política. A gente está falando de como você proteger o seu patrimônio da sua família para não perder o imposto. Independente do governo que está ali, a lei brasileira é essa. Exatamente, né? A gente tem que ser inteligente. Por isso existem leis e por isso que a gente estuda a lei para poder ter os escapes, as saídas. Exatamente. Ser inteligente, usar o sistema a nosso favor. É a forma como você recebe seu dinheiro. Por exemplo, você é empresário. Ao invés de você receber o dinheiro da sua empresa para você pagar o imposto de novo, que já pagou pela sua empresa, você faz uma distribuição de lucros. E aí você não vai pagar no seu CPF o imposto que você já pagou pela empresa. E outro, pago pela empresa, você vai pagar ali muito menos imposto do que pagaria no seu CPF. Então, isso é planejamento tributário, isso é gostar de você mesmo, isso é cuidar do seu dinheiro, isso é crescimento patrimonial. Então, isso tudo tem a ver com inteligência emocional. Sim, quando a gente fala disso, o que acontece? Nós temos uma dificuldade de prever problemas, né? De antecipar as soluções, de conversar com especialistas. Geralmente, os empresários apagam incêndio. E muitas vezes estão, assim, já muito enrolado com o fisco, está muito enrolado também com a questão de passivos, também de processos trabalhistas e outras dificuldades que nós hoje enfrentamos como empresários no país, assim, cheio de leis, porque parece que o tributário, eu sou advogada, eu fugia do direito tributário, igual o diabo da cruz, amiga. A maioria das pessoas foge do tributário. Eu fui, porque cada hora, na hora que eu estava lendo uma lei, daqui a pouco já era outra, e aí quando chegava, que código é esse que não acaba de crescer?
Então, eu tenho essa dificuldade mesmo, sabe? Você é bom nas matemáticas, aí nas exatas, eu já sou boa nas outras partes, assim, né? Mais de literatura, português, eu gosto de outras coisas, mas eu vejo isso, acho que a gente tem problema de antecipar as dificuldades, né? De prever um problema na frente, sabe, de cuidar melhor de como coloca um colaborador dentro da empresa, como que vai fazer uma sociedade, quais os termos dessa sociedade, quais os termos de um contrato de aluguel. Então, assim, e principalmente os nossos advogados hoje, amigos meus, não estão bem formados na faculdade. A gente tenta, mas não consegue. Tá difícil. Então, assim, a saída eu acho que é para fazer mentoria com você, né? Não tem. Vem pra cá. O que acontece é o seguinte, hoje o nosso emocional ele é muito fraco, né? E a gente muitas vezes, por emoção, não lê um contrato, assina porque confia na pessoa do outro lado, porque gosta da pessoa, ou tem admiração. Só que a pessoa do outro lado pode estar sendo extremamente profissional e às vezes o profissionalismo demais sem entender o outro também atrapalha. Então tem que ter um equilíbrio nisso. E a gente se depara às vezes com empresários que fazem negócios sem saber o que estão fazendo, sem saber as regras do jogo. E isso é muito complicado, tá? E não são poucos os empresários que fazem isso. E depois que assina um contrato, já era. Porque você contraiu uma obrigação no tempo e o contrato está todo muito ali amarrado como é. E por isso que é importante ter um profissional para guiar os negócios. Porque um profissional habilitado com experiência, ele bate o olho no contrato, como acontece comigo, e já vê o problema. Vai lá na rescisão. Por exemplo, eu vou direto na rescisão. Não leio nem o objeto, vou na rescisão. Se a rescisão começar a cheirar mal, eu sei que o resto cheira mal. É tipo seguro. Eu não olho o que cobre, eu olho o que não cobre. E falo assim, você precisa disso? Você sabia que você não está comprando isso? Está mais barato que eu não tenho isso? E aí, isso são as ideias que você tem que ter quando você gosta de você. Porque você não vai fazer algo que vai dificultar a sua vida. Você vai gostar de você e vai fazer algo que é bom para você, mesmo sabendo que tem um preço, entendeu? Então, é nisso que a gente trabalha. A gente tenta proteger as pessoas para que elas mesmas não cometam um erro que possa dar um BO no futuro, como você acabou de falar. Porque a gente é um corpo, né? Pode ser que a gente adoeça, mas se a gente cuidar da saúde, comer direito, fazer exercício, se a gente procurar os profissionais para prevenir as doenças, com certeza a gente vai sair melhor depois de algum infortúnio. Mas prevenir é a melhor coisa, sempre foi, é muito mais barato. se a gente deixar o barco solto fica de qualquer jeito, à deriva, e vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Sempre vai dar ruim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, o Elon Musk é um cara muito famoso, né? Ele faz negócios ousados, criou polêmica aí com o nosso digníssimo ministro da STF, essas confusões aí que ele gosta, mas ele não liga para ninguém, ele faz cara de paisagem, gosta de todo mundo. Mas eu vejo que ele é um visionário. Para ser visionário, aqui no Brasil, a gente precisa ter um pouco assim, de cautela, porque eu acho que as novas ideias, elas sempre começam, mas não continuam. A gente tem mania de pessoas que são embriões ainda, fazem startup e tal, mas o brasileiro tem problema de ver novos negócios como uma solução para enriquecimento, porque os nossos filhos, eu acredito isso, estão muito mais rápidos que nós para fazer as coisas. E as coisas na internet, é muito legal isso, porque eu vejo que eles têm essa juventude, assim, e tem essa ferramenta de multiplicação que é a internet. E isso é muito bom. Você, assim, está vendo alguma saída para novos negócios e a juventude está recebendo isso, está tentando se engajar? Ou a gente ainda está naquela velha guarda que saiu do trabalho, já tem mais de 50 e vamos empreender porque o dinheiro da aposentadoria não dá? Como é que estão as coisas de negócio? Você que lida com negócio todo dia, o que você fala sobre isso? Olha, por incrível que pareça, a gente está no melhor momento para fazer negócios como nunca teve.
nenhum momento da história foi tão interessante como agora. A gente tem isso aqui, a internet. E isso aqui que está usando, que todo mundo que está aqui tem. E o que acontece? Todo mundo agora está sendo corcunda, consciente, de ficar o tempo todo olhando para cá. Hoje, negócios milionários nascem dentro de um quarto. Então, Pois é. o que basta, na verdade, é você querer aprender novas ideias, ter a paciência para aprender, porque aprendizado, você tem que ter uma humildade muito grande para fazer, porque são horas e horas sentado numa cadeira, entendeu? E muitas das vezes você não vê o resultado logo, demora até que você acerte a mão, mas depois vão dizer que é sorte, porque o tempo que você ficou se dedicando e você trouxe para você o resultado, porque a colheita vai acontecer. Então, o que eu estou vendo, tanto pessoas jovens, bem jovens, que eu acho bem legal isso. Quanto mais jovem você começa, mais tempo você tem para curtir a vida, isso é importante. Mas eu estou vendo pessoas da minha idade, né? Estou fazendo 53 anos esse ano, e eu observo o seguinte: as pessoas estão preocupadas. Elas entenderam que não dá para ficar mais esperando a aposentadoria, porque ela pode não Sim. existir. Isso no mundo todo, não é só no Brasil, tá? É. E hoje, como a gente está conectado com a internet, a gente está conectado com qualquer mundo. Com qualquer mundo. E quando eu falo qualquer mundo, é qualquer realidade. A gente está conectado com vários países, com várias pessoas, com várias culturas, com várias necessidades. E se você, por exemplo, entende uma necessidade que tem, por exemplo, no Chile, você consegue fazer daqui uma venda para o Chile. E está tudo certo. Você consegue, por exemplo, fazer negócios com a Europa. Você consegue servir pessoas que estão nos Estados Unidos morando no Brasil, né? Então, eu acho que nunca foi tão fácil como agora, pelo menos na história que a gente conhece, esse momento agora que ele é muito fantástico. Mas é claro que isso tira a zona de conforto de todo mundo. Isso é óbvio. Se preparar para o novo milênio é uma coisa que temos que fazer, não tem como escapar. Mas é isso que você falou, tem oportunidades muito melhores, muito maiores. Se a gente não se assustar com o novo e tomar o novo para si, né, comer dessa comida nova, é bem capaz da gente conseguir ser um novo milionário do pedaço. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande também, sabe, de gerenciar nossos egos. Quando você, como advogado, você assim, nota o ego do brasileiro, ou a gente já está caindo em si, está abaixando a cabeça porque não é só cerveja, carnaval, não é só futebol. A gente tem que se divertir fazendo dinheiro. Eu acho que a gente tem um ego muito complicado. O ego do brasileiro é muito complicado. E como ele dá importância a esse emocional não resolvido, né? Ele fica nesse loop eterno, fazendo as mesmas coisas, repetindo os erros, e nunca sai dessa estação para evoluir. Ele está deixando grandes oportunidades a passar na vida. E eu acho que é uma perca de tempo, né? Quando você hoje discute com alguém, quando você cria uma inimizade e você perde a oportunidade de fazer negócios, né? Porque são os negócios que te dão alegria para a vida. E isso não nos foi ensinado. Acho que isso é chato, que isso é papo de gente doida, mas não. Quando você faz negócio e gera uma riqueza, você tem mais tempo para se divertir, você tem mais tempo para ter um final de semana bacana e fazer o final de semana durante a semana, né? Que eu acho que é o mais prazeroso quando você tem liberdade geográfica e liberdade financeira para usufruir de tudo que você faz. E liberdade geográfica é uma coisa muito interessante, porque agora você pode ter isso, qualquer um pode ter isso, quando você está na internet. Então, não vai ser todo mundo que vai entender isso, mas o que vai acontecer é que se você entender, você vai ter muita gente para servir. E quanto mais você serve, mais aumenta a sua riqueza. Então, esse ego, muitas das vezes, do brasileiro atrapalha ele a desenvolver negócio. É verdade, eu acho que a gente tem que sair desse limbo, sabe? Que foi colocado um peso nas nossas costas e a gente aprendeu assim. Tem que ser aquela síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, eu vivo assim. Exatamente. E assim, gente, para quem não tem a cabeça aberta, para quem não tem imaginação, vai ficar difícil de você entrar nesse mundo de internet, porque tem muita gente fazendo negócio. Se você não abrir a sua cabeça, você vai acabar fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo não vai te dar dinheiro. Você tem que ser autêntico e tem que saber exatamente o nicho que você pode operar.
não é qualquer coisa, tem gente que gosta de criptomoeda, tem gente que gosta de startup, vai fazer um novo aplicativo, vai fazer tráfego pago. É assim, você tem vídeo, edição de vídeo, sabe? Tem um monte de gente que opera as lives e ajuda pessoas. Então, o que não falta são negócios, trabalhos e principalmente você montar o seu próprio CNPJ, sabe? E colocar a cara no mundo, porque deixa seus pais para lá, o que não deu certo para eles não tem nada a ver com você, você é outra pessoa e com certeza a gente vai conseguir fazer novos negócios. E segue essa fera aí para poder você ter dicas cada dia melhores para os seus negócios. Márcio, a gente está chegando no final de uma hora. Sim. Passou rápido. Passa rápido, né? Mas eu quero falar para o povo que nós vamos voltar mais vezes. Você vai voltar aqui mais 2 encontros. Então, vai ter bastante assunto para a gente colocar em dia. Quem não colocou essa live para frente, não perde a oportunidade, não. Que tem muita gente precisando ouvir algumas dicas do Márcio, perguntar para ele o que você quer fazer com o seu negócio. Quem sabe, uma luz no fim do túnel, você para de ficar puxando seus cabelos, não fica careca, pelo amor de Deus, nem fica com o cabelo branco à toa. Tem solução para nós, tem saída para tudo. Com certeza. Mas, Márcio, antes de você sair, dá um recadinho para a gente poder aguçar a vontade das pessoas voltarem mais vezes para conhecer mais o seu trabalho. Bom, não é nem um recado, é só uma dica. Passe a empreender. Não fique procurando empregos para você se minorizar. Tente empreender, tente fazer negócios, tente buscar novos negócios, novas formas de empreender. Se você tiver tempo, você vai poder ler, ganhar conhecimento e vai poder fazer dinheiro muito mais fácil. Se você for trabalhar para alguém, você vai estar fazendo o sonho de alguém e é o seu que está parado. E o tempo vai passar. E lá na frente você vai se arrepender, porque quando o tempo passa, todo mundo sente a hora que deveria ter feito muito mais lá atrás para hoje ter uma vida melhor. E o tempo é implacável. Então, o empreendedorismo, ele salva você. E é isso que eu tenho de recado. O empreendedorismo sempre vai salvar a gente. Amém, isso aí. Vamos voltar terça-feira que vem, no mesmo bate-horário, 8 horas da noite, com o Márcio falando mais dicas, falando sobre os seus negócios, falando sobre negócios internacionais. E vamos também, gente, ao longo desse caminho, procurar seguir os stories e ver outras novidades que vão surgindo por aí, para que a gente possa, com certeza, continuar a nossa caminhada de evolução. Não vai ser uma live que vai mudar a sua vida, gente, mas se todo dia você vê bons conteúdos, pessoas que saíram de momentos difíceis e conquistaram novos horizontes, você vai conquistar também na sua vida, porque Deus não quer que os seus filhos sejam ignorantes. Ele quer que você tenha conhecimento. Mas conhecimento com atitude é sabedoria. Conhecimento, pra você ficar em casa vendo Netflix, comendo pipoca, não vai mudar a sua vida, não. Então, vamos continuar na evolução. Márcio, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês que estão aí. Fica com Deus. Tudo de bom, saúde e muita prosperidade. Amém. Até a próxima terça-feira. Um beijo grande. Até a próxima. Terça-feira. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.